E aí? Bom? Lição na área novamente? Tudo feliz? Vamos, amores, hoje eu vou precisar de toda a força de cocô que você tem enrustida dentro das suas entranhas, porque a gente vai falar de um assunto muito importante. Você deve estar lembrando, né, que a gente começou a falar um pouquinho sobre as substâncias químicas que formavam as células. Aí eu falei das substâncias inorgânicas, água e sais minerais. Aí eu falei das substâncias orgânicas e a gente já viu carboidratos, lipídios, vitaminas e proteínas. Confere? E aí a gente destacou um pouquinho as funções de uma proteína, né? Função enzimática, função de defesa. Agora a gente vai dar sequência nas substâncias químicas que formam as células. Hoje a gente vai falar da última substância química que forma a célula, do último composto orgânico presente nas células, que seriam os ácidos nucleicos, ok? Ácido nucleico, você vai falar, mas lição, carboidrato eu já ouvi falar, lipídio, vitamina, proteína, mas ácido nucleico não tem um nome mais fácil, né? Você pode trocar ácidos nucleicos simplesmente por material genético, ok? Hoje a gente vai falar de material genético. Você sabe que existem dois tipos de material genético, um mais famoso e um menos famoso, né? A gente sabe que o material genético mais famoso é o DNA. O menos famoso é o chamado RNA. O Ratinho fez questão de popularizar para a gente o DNA quando ele trouxe aquele exame de DNA, aquele teste de DNA, né, para detecção de paternidade. Mas são dois tipos de material genético presente nas células, são dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Hoje você vai esquecer RNA. Hoje a gente vai falar do primeiro tipo de material genético, hoje nós vamos falar do DNA. Força! Vamos lá, monstrão. Primeira coisa importante. DNA é a sigla em inglês da molécula. Você pode usar o termo, você pode usar a sigla em português. Como é que seria a sigla em português? ADN. Perceba que isso é interessante, né? A sigla em inglês ela é muito mais famosa que a sigla em português. Ninguém fala, né? Vamos fazer um teste de ADN. Não, vamos fazer um teste de DNA. DNA é a sigla em inglês, ADN a sigla em português. Mas qual o nome dessa molécula, né? O DNA, ou ADN, é o ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Excelente nome para você brincar de forca, hein, monstrão? Ó, desoxirribonucleico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 palavras. E aí o cara vai falar, qual a primeira palavra? Chupa, não tem, né? Desoxirribonucleico, esse é o nome da molécula de DNA. É o ácido desoxirribonucleico, DNA ou ADN. Primeiro ponto importante que eu pus para você, Jacuzinho. Localização, onde a gente encontra o DNA. Se você quer fazer um teste de DNA, se você quer fazer um exame de DNA, o que eu preciso, né? DNA está onde? Primeira informação, se eu quiser fazer um exame de DNA em você, eu preciso de uma única célula. O DNA está dentro do núcleo das células. Então eu vou marcar aqui para você, ele está no interior do núcleo das células. Evidentemente nas células que tem núcleo. Porque você já é o mestre dos magos no assunto biologia e sabe que existe um tipo de célula que não tem núcleo, que é a procarionte. A célula procarionte não tem núcleo, mas ela tem DNA. Então o DNA está no interior do núcleo das células eucariontes. Porque no caso dos procariontes, ele está disperso no hialoplasma. Lembra disso? Célula procarionte não tem núcleo, mas tem DNA.
Então posso encontrar essa molécula no interior do núcleo das células eucariontes, disperso no hialoplasma dos procariontes, e cuidado porque tem duas organelas celulares que têm DNA. Eu vou colocar aqui para você, no interior das mitocôndrias e no interior dos cloroplastos. Cloroplastos e mitocôndrias são duas organelas celulares que têm em seu interior DNA que tem material genético. Um dia a gente vai discutir bem isso, né, a funcionalidade disso, o que a gente pode extrair dessas informações. Mas por enquanto coloquei aqui possíveis locais onde você encontra esta importante molécula. Sussu! Então vamos, monstro. Agora a gente vai para uma parte interessante. Vamos tentar discutir qual que é a estrutura do DNA? Nossa, neném, vem comigo. Quem propôs a estrutura do DNA foram dois pesquisadores conhecidos como Watson e Crick, em 1953. Perceba que isso, em termos de ciência, é ontem, né? Eu estou falando de uns caras que propuseram a molécula de DNA. Tipo, o cara falou assim, ó, a molécula de DNA é assim. E um deles ainda está vivo, velho. O Crick morreu há pouco tempo. O Watson tá vivo, tiozinho bem louco, né? Ainda trabalha bastante com clonagem, com células-tronco. Eu tô falando que o cara que propôs a estrutura da molécula de DNA, tem um deles que ainda tá vivo, velho. Isso aqui, repito, em termos de ciência é ontem. E tudo que a gente consegue fazer com o DNA, desde a proposição do seu modelo até o que a gente tem como de biotecnologia hoje. Então, Watson e Crick propuseram a modelo da molécula de DNA. Ó, a molécula de DNA é assim. Segundo Watson e Crick, a molécula de DNA é uma dupla fita de nucleotídeos ligados em forma de hélice. Lição, peraí. Dupla fita de nucleotídeo ligado em forma de hélice. Monstro, vamos devagar porque aqui a coisa vai apertar. Para você entender, eu vou tentar comparar o DNA, comparar a estrutura de DNA com a estrutura da proteína. Porque eu acho que a estrutura da proteína você entendeu. Você lembra que eu te disse uma vez que a proteína era uma macromolécula? Uma molécula grande, formada pela união de moléculas menores? O pessoal da química fala que a proteína é um polímero, ok? Um polímero orgânico, um polímero natural. Ela é uma molécula grande, formada pela união de moléculas menores que se repetem. O pessoal da química chama isso de monômeros. Vários monômeros que se ligam formam um polímero. Então a proteína era um polímero, porque ela era uma molécula grande formada pela união de moléculas menores. Deixa eu perguntar. Quem são os monômeros que se ligam para formar o polímero proteína? 3, 2, 1, os aminoácidos. Aminoácidos eram os monômeros que, quando ligados, formavam o polímero proteína. Eu quero que você entenda que o DNA vai no mesmo sentido. O DNA também é um polímero. O DNA também é uma molécula grandona, formada pela união de moléculas menores. Então, do mesmo jeito que a proteína era um monte de aminoácidos, o DNA é um monte. Um monte do quê? Um monte de nucleotídeos. Vários aminoácidos, quando se ligam, formam uma proteína. Vários nucleotídeos, quando se ligam, formam o DNA. Está conseguindo sacar a analogia? Ok, mostrão. Então, os monômeros que se unem para formar o polímero proteína são os aminoácidos. Os monômeros que se unem para formar o polímero DNA são os nucleotídeos. Então, DNA é um monte de nucleotídeo ligado. Vamos imaginar a seguinte situação. Vem contigo, lembra disso. Lembra quando eu esquematizei uma proteína, eu falei assim, ó, imagina que o aminoácido é uma bolinha. Aminoácido, 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 aminoácido. Sozinhos eles eram aminoácidos. Quando eu ligava os aminoácidos entre si, eu iniciava a formação de uma proteína. Confere? Vamos forçar a amizade? Como é que eu chamava a ligação que unia os aminoácidos para formar a proteína? Ligação peptídica, que era uma reação de desidratação. Lembra de tudo isso? Então a gente está mostrando aqui para você que a proteína é um monte de aminoácidos. Eu só quero te mostrar que o DNA é um monte de nucleotídeo.
Então vamos supor que o nucleotídeo seja uma bolinha, do mesmo jeito. Vem cá, ó, vem. Imagina assim, ó, bolinha. Só que agora isso é um nucleotídeo, tá? Nucleotídeo, sozinho eles são nucleotídeos. O que eu tenho que fazer com esses nucleotídeos se eu quero formar a molécula de DNA? Eu tenho que ligá-los. Então, ligo um nucleotídeo ao outro, chablau, estou unindo nucleotídeos. Está pronta a molécula de DNA? Quase! Porque se você olhar a definição de Watson e Crick, o DNA é uma dupla fita de nucleotídeos. Então imagina a seguinte situação. Quando eu uni o nucleotídeo com nucleotídeo, eu acabo de formar uma das fitas de DNA. E aqui vale a gente colocar algumas observações. Como é que eu chamava a ligação que unia os aminoácidos para formar a proteína? Ligação peptídica. Como é que eu chamo a ligação que une os nucleotídeos para formar a molécula de DNA? Ligação fosfodiéster. Então vamos fazer a comparação. A proteína é um monte de aminoácidos unido por ligações peptídicas. O DNA é um monte de nucleotídeos unidos por ligações fosfodiésteres. Sussu? Tá bom, mas o DNA é uma dupla fita. E aqui a gente construiu uma fita. O Y, vão construir a outra. Construindo a segunda fita, então parte do pressuposto que isso aqui é a primeira fita. Vou construir a segunda. Vem com o tio, cada bolinha um nucleotídeo. Nucleotídeo, sozinho eles são nucleotídeos. Dá-lhe fosfodiéster nele, chablau, fosfodiéster, liga. O que eu acabo de construir aqui? Ó, neném. A segunda fita de nucleotídeos, ok? Agora a gente está chegando na molécula de DNA. Porque ela é uma dupla fita de nucleotídeos. Só tem um detalhe muito importante. Continua lendo o que o Watson e Crick disse. Dupla fita de nucleotídeos que estão ligados. Os nucleotídeos da fita 1 se ligam aos nucleotídeos da fita 2. Nucleotídeo se liga a nucleotídeo. Os nucleotídeos de uma fita se ligam aos nucleotídeos da outra. Como é que eu chamo essa ligação que eu fiz em vermelho, que une o nucleotídeo da fita 1 com o nucleotídeo da fita 2? Essas são as famosas pontes de hidrogênio. Ponte de hidrogênio, alguns preferem usar o termo ligação de hidrogênio, ok, neném? Tantufas aqui para nós da biologia. Então, um nucleotídeo de uma fita se liga ao nucleotídeo da outra através das pontes de hidrogênio. Não vá confundir as ligações porque você é um jacu. Como é que eu chamo a ligação que une os nucleotídeos para formar uma fita? Fosfodiéster. Como é que eu chamo as ligações que unem os nucleotídeos de uma fita 1 com o nucleotídeo da fita 2? Ponte de hidrogênio. Só que agora fudeu a minha vida. Porque ele é uma dupla fita de nucleotídeos ligados, num formato de hélice. Você sabe que os meus dotes artísticos são reduzidos, né, monstro? Mas assim, o máximo que eu posso fazer, me acompanha, por favor, sabe das minhas limitações. Imagina a seguinte situação. Imagina que isso aqui, então, é uma fita, uma fita. Imagina que aqui é a outra fita. Elas estão ligadas num formato de hélice. Então, vou refazer aqui do lado. Uma fita, a outra fita, sim, elas estão ligadas por pontos de hidrogênio num formato de hélice. Olha que molécula linda, né? É uma molécula extremamente sensual. Ainda vai ter alguma parte do meu corpo onde eu vou colocar uma molécula como essa em forma de homenagem. Essa daqui é a fita 1, essa é a fita 2. A fita 1 e a fita 2 estão unidas num formato helicoidal. Muita gente acha que essa molécula de DNA lembra uma escada, né? Aquelas escadas em espiral, onde o corrimão da escada seriam as fitas de nucleotídeo. E os degraus seriam as pontes de hidrogênio. Veja que bonitinha mostra essa molécula. Tudo bem a estrutura da molécula de DNA, sem problemas até aí. Você vai falar, tá bom, Lução, vou até tomar uma água aqui que a coisa é bem forte agora. Estou entendendo o seguinte,
Você está comparando o DNA com a proteína. Mas, quando você falou de proteína, você falou que a proteína era um monte de aminoácido, representou o aminoácido por uma bolinha, mas na sequência você desenhou a estrutura molecular do aminoácido. Vamos lá? Como é que era o aminoácido mesmo? Quem lembra? Carbono central, que fazia 4 ligações. Como é que eu chamava lá o grupo carboxila? C dupla O, OH. Como é que eu chamava o grupo amino? NH2. Lembra disso? Terceira ligação com o hidrogênio, quarta ligação com o radical. Dependendo do que tivesse ligado nesse radical, eu tinha um tipo de aminoácido diferente. Então eu representei o aminoácido por uma bolinha, mas depois eu te mostrei como era um aminoácido. Eu representei aqui o nucleotídeo como uma bolinha, mas agora eu tenho que te mostrar como que é um nucleotídeo. Quais são as estruturas que formam um nucleotídeo? Vem com o titio, ó. Eu vou apagar aqui para poder dar um zoomzinho para você, tá? Meu apagador tá tosco, monstro, ó. Não apaga bosta nenhuma. Mas vamos lá, ó. Vou apagar aqui, só para puxar. Eu tenho aqui também um pouco de arco. Eu tenho aqui um paninho. Vamos ver se melhora um pouco aqui, ó. 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 Já mata o coronga. Já limpa a lousa, ó. Que bonitinho aqui, ó. Tudo bem? Então vem, monstro, ó. Devagarinho, vamos lá. Qual a estrutura do nucleotídeo? Que aqui está representado simplesmente como uma bolinha, né? Monstro, a gente pode ver que o nucleotídeo ele é formado por 3 partes. Quais são as 3 partes que vão formar um nucleotídeo? Acompanha comigo? O nucleotídeo, então imagina aqui, ó, isso aqui que eu desenhei como uma bolinha, vamos tentar ver como é que ele é. Vamos ampliar, vamos dar um zoom, vamos detalhar isso. O nucleotídeo ele é formado por uma bolica, que na verdade vai representar para mim um íon, que é o chamado íon fosfato. O famoso PO4 3-. Estou representando esse íon fosfato com uma bolinha vermelha. Esse íon fosfato, ele está ligado a uma bandeirinha de festa junina em pé, que está representando para mim uma pentose. Opa! Esse termo você já ouviu falar. Pentose nada mais é do que um açúcar, um carboidrato, um monossacarídeo formado por 5 átomos de carbono. Você lembra quem eram as pentoses? Tinha a desoxirribose e a ribose. Adivinha qual que é a pentose presente no ácido desoxirribonucleico? É claro que a pentose presente no DNA é a chamada desoxirribose. Elisão, e onde vai estar a ribose? Óbvio que a ribose vai compor o nucleotídeo do outro material genético que a gente vai estudar, que é o RNA. Então, olha o que é um nucleotídeo. Estou aumentando, hein? Ele é formado por um grupo fosfato, ele é formado por um açúcar de 5 átomos de carbono, uma pentose do tipo desoxirribose. E ele é formado por uma bandeirinha de festa junina deitada, que eu chamo de uma base nitrogenada. Isso é um nucleotídeo. Fosfato, pentose e base nitrogenada. Tem um detalhe muito importante. Monstro. Existem 4 tipos de bases nitrogenadas que podem estar presentes no DNA. Quem são as possíveis bases nitrogenadas presentes no DNA? Primeira delas, chamada de adenina, ou simplesmente A. Que outra base são? Eu tenho a guanina, ou simplesmente G. Eu tenho a citosina, ou simplesmente C. E eu tenho a timina, ou simplesmente T. Adenina, guanina, citosina e timina são as 4 possíveis bases nitrogenadas presentes no DNA. Eu posso usar apenas as siglas, o A, o G, o C e o T. Adenina, guanina, citosina e timina, as 4 possíveis bases nitrogenadas, compondo o nucleotídeo de DNA. Então, ó, DNA, fosfato,
pentose, do tipo desoxirribose, e uma base nitrogenada, que pode ser um desses 4 tipos. A, G, C e T. Cuidado que o seu material fala pra gente que a adenina e a guanina, elas são chamadas de bases nitrogenadas, sim, mas elas são classificadas como bases púricas. Vou colocar aqui para você. Talvez você escute isso, tá, neném? Ai, quem são as bases púricas do DNA? Adenina e guanina são chamadas de bases púricas, porque derivam de uma substância chamada de purina. A citosina e a timina são consideradas bases pirimídicas, porque derivam de um outro composto, a pirimidina. As púricas, adenina e guanina, as pirimídicas, citosina e timina, essas são as possíveis bases nitrogenadas do DNA. Tá doendo até aí? Calma que você vai ver uma coisa muito legal. Vamos voltar para cá? Vem, ó, quer dizer, ó o meu dote, vem cá. Quer dizer o seguinte, que essa bolinha aqui, então, que eu tinha mostrado como nucleotídeo, ele não é bem assim. Então, lição, como é que é o nucleotídeo? Faz um nucleotídeo bonitinho aqui para eu ver. Eu faço. Então ele tem, o nucleotídeo ele é formado por um fosfato, ok? Esse fosfato é ligado a uma pentose. Tá dando para enxergar aí, monstro? Sim? E essa pentose é ligada a uma base nitrogenada. Tudo bem que isso no fundo é o nucleotídeo, ó. Pentose, fosfato e base. Olha só, faz nos outros. Vamos lá, ó. Imagina que aqui é outro nucleotídeo. Então, se eu estou apagando o nucleotídeo, vamos fazer aqui um fosfatinho ligado a uma pentose, ligado a uma base nitrogenada, ok? Então, observe. Aqui agora, ó, eu tenho um nucleotídeo, aqui eu tenho outro nucleotídeo, sem problemas. Nossa, a lição faz em todos! Não, moça, eu não vou fazer, pelo amor de Deus, vai dar um trabalho do caralho. Eu só quero que você entenda uma coisa bacana. Esse nucleotídeo aqui, ele está fazendo ponto de hidrogênio com esse nucleotídeo aqui. Qual que é a parte desse nucleotídeo que faz ponte de hidrogênio com esse outro nucleotídeo? A ponte de hidrogênio se estabelece entre os fosfatos? Não. A ponte de hidrogênio se estabelece entre as pentoses? Também não. A ponte de hidrogênio está acontecendo entre a base nitrogenada do nucleotídeo dessa fita com a base nitrogenada do nucleotídeo da outra. Dá para entender que essas pontes de hidrogênio se fazem entre as bases nitrogenadas? E existe uma regrinha de complementariedade, conhecida como a regra de Chargaff. O que é essa regra da complementariedade? Essa regra diz o seguinte pra gente, monstro, não é qualquer base nitrogenada que dá a mãozinha para qualquer base nitrogenada. Não é qualquer base nitrogenada que vai fazer ponte de hidrogênio com qualquer base nitrogenada. Sempre a gente vai ter essa regrinha da complementaridade, onde a adenina se liga com a timina. E a base nitrogenada citosina se liga com a guanina. A faz ponte nitrogenada com T, C faz ponte nitrogenada com G. Olha que bonitinho. Uma púrica com uma pirimídica, uma púrica com uma pirimídica. A com T, C com G. Essa é a regrinha de complementariedade que existe. E se eu for ser chato, e agora eu vou sê-lo, entre adenina e timina se estabelecem duas pontes de hidrogênio. Entre a citosina e a guanina se estabelecem 3 pontes de hidrogênio. A faz 2 pontes com T, C faz 3 pontes com G. Então vamos imaginar uma coisa muito bacana? Vem cá, neném, ó, só a título de entendimento. Vamos imaginar, eu vou chutar umas bases nitrogenadas para esse DNA hipotético que eu fiz. Vamos imaginar que essa base aqui, ó, desse nucleotídeo seja a adenina. Vamos supor que essa aqui seja adenina também, aqui T, C, C, G, G, C e A, ok?
inventei aqui as bases nitrogenadas desses respectivos nucleotídeos. Então vamos lá. Se eu tenho as bases nitrogenadas dos nucleotídeos da fita 1, eu sei quais são as bases nitrogenadas do nucleotídeo da fita 2? Sim? Porque A se liga com T e C com G. Então se aqui é A, qual vai ser a base nitrogenada aqui? T. E se aqui é A? T. E se aqui é T? A. Se aqui é C? G, C, G, G, C. G, C, C, G, A, T. A fazendo parzinho com T, C fazendo parzinho com G. E se a gente for ser chato, entre A e T, quantas pontes de hidrogênio? 2. Entre A e T, 2 pontes. Entre A e T, 2 pontes. Entre C e G, 3 pontes. Ok? Puta neném, isso aqui é interessante porque vai ter uns 70 mil exercícios aí no seu material mostrando uma coisa muito bacana, né? Ele vai mostrar aí pra gente o seguinte, que quando a gente está olhando, né, para essa história de complementaridade de base, a gente vai perceber assim. Imagina que o cara diz que num segmento de DNA, o número de adeninas, né, a porcentagem de adenina no segmento de DNA é 30%. Aí ele pode perguntar assim para você, quantos por cento de guanina tem o segmento de DNA? Mostra, é simples isso, né? Se 30% do DNA é adenina, quantos por cento eu espero que tenha de timina? Se A faz par com T, 30% é A, então eu sei que 30% desse segmento é de timina. 30 mais 30 até ontem valia 60. Para 100 farta, 40. Então eu pego esses 40% e divido entre as outras duas bases. 20% de C, 20% de G. Fácil entender isso, né? Pega esse exemplo hipotético meu aqui, ó. Pega esse exemplo. Ó, conta comigo. 1, 2, 3. Tô contando adeninas, tá? 1, 2, 3. 4 adeninas tem nesse segmento de DNA. Preciso contar o número de timinas? Claro que não. Se esse segmento de DNA tem 4A, ele vai ter 4T. 1, 2, 3, 4T. Conta o número de citosina. Ó, citosina 1, 2, 3, 4, 5C. Se nesse segmento de DNA tem 5 citosinas, quantas guaninas terão? 5 guaninas. Afinal de contas, citosina faz par com guanina. Sussuatei, neném. Sem problemas. Estrutura da molécula de DNA. Dupla fita de nucleotídeos ligados em forma de hélice. Um nucleotídeo ligado ao outro através das pontes de hidrogênio. Sim. Vamos fazer uma pausa de DNA por aqui. E daqui a um pouquinho eu volto para falar sobre o RNA com vocês.